Duas novas obras, Com os Dentes na Esquina e Os Dias em Mim. Tocam a parte mais cruel da realidade e a beleza de transformá-la em algo simples e belo. Esses são os versos que o Arte e Letra apresenta hoje. É daqui a pouco. Até já. O Arte e Letra conversa hoje com Reinaldo Damasio, autor do livro Com os Dentes na Esquina, e Vladir Lemos, autor de Os Dias em Mim. Reinaldo, Vladir, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Arte e Letra. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Reinaldo, eu vou começar perguntando para você. Você é escritor, também é editor, crítico literário e hoje traz para a gente Com os Dentes na Esquina. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a concepção dessa obra. Esse é o meu terceiro livro, né, de poemas. Na verdade é o quarto, tem um que eu fiz quando eu era muito jovem, né, e enfim, aquele livro que a gente acaba deixando na gaveta, né, não considera, mas que foi o primeiro, foi um piloto, né, e esse é o terceiro, assim, que realmente eu acho que tem ali algum trabalho realmente de construção, de escrita, enfim, de experiência de vida e literatura que resultou em alguma coisa, né. É muito difícil a gente falar do próprio livro, né, assim, enfim, classificar, eu não saberia como classificar o meu próprio livro, assim, mas o que eu posso dizer desse, né, de Com os Dentes na Esquina, é que ele reúne, assim, um conjunto de poemas que foram muito pensados como conjunto, né, como uma unidade, assim. Não que eu tenha planejado, a gente não consegue planejar, mas poesia é muito difícil, né, você planejar, os poemas vão acontecendo, você vai elaborando, reelaborando, muita coisa você joga fora, alguma coisa você aproveita, né, ou reaproveita e vira realmente o texto. Então, esse aqui ele foi pensado, ele está dividido em blocos, né, cada bloco tem mais ou menos uma unidade, que foram poemas que eu fui compondo e fui vendo que eles iam se juntando de alguma forma, né. E quando você percebe isso, né, que está no meio de uma produção, e você percebe, você pensa, isso aqui pode dar alguma coisa, né. O Júlio Mendonça, que fez o pós-fácio do seu livro, ele diz que o poeta cerra os dentes, né? E ainda que falte a voz, faz uma poesia pública. E, portanto, eu poderia dizer que política, crítica, o seu livro ele tem um viés realmente mais engajado politicamente? Você acha que nesses tempos a gente tem necessidade desse tipo de poesia? Sim, eu diria que sim, mas não no sentido do engajamento panfletário, partidário, né? Que isso é muito ruim para a literatura, de um modo geral, e para a poesia é uma catástrofe, né? Você transformar o seu poema digamos, num manifesto explicitamente partidário ou panfletário, né? Pode ser feito, pode ser bem feito, né? De repente, se isso na mão de um Mayakovsky pode virar um grande poema, né? Mas o risco é muito grande, porque a literatura, no fundo, a causa da literatura é ela mesma. Parece pedante falar isso, mas é o próprio texto, aquilo que o autor quer expressar, que ele quer criticar também, né? Óbvio, assim, nós somos cidadãos, né? A gente está inserido na realidade. E eu acredito que a poesia, a literatura, ela é também um gesto político, tudo é gesto político, até você dizer que não é político, que não acredita em política, é uma atitude política isso, né? Só que é muito diferente do panfletário e do partidário, né? Então isso tem mesmo, assim, você identificou, é verdade, os poemas, a maioria, não são todos, mas eles são muito críticos, né? Eles olham a realidade de uma forma muito crítica, muito contestadora, muito questionadora, né? Porque quando você escreve, você acredita que alguma coisa pode ser diferente, né? Você busca alguma coisa diferente, alguma coisa que não está dada, alguma coisa que não está acabada, né? Que não está pronta e a realidade nunca está pronta, né? A nossa realidade, a gente está sempre construindo. E nesse momento, então, como você falou, isso parece mais evidente do que nunca, né? A gente está precisando reinventar muito a realidade, né? Vladir, eu estou aqui com o seu livro, né, Os Dias em Mim. Você é jornalista, você comanda
um telejornal esportivo, Cartão Verde, na TV Cultura, e de repente eu tenho aqui em minhas mãos um livro de poesias e de uma poesia extremamente amorosa. Que bom, Eu né, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro. É o seu primeiro livro de poesias? Bom, agora que eu fiquei sabendo pelo Reinaldo que o primeiro livro de poema da gente não vale, então é o primeiro. Na verdade, eu tenho um anterior, eu até trouxe um exemplar aqui para você, chamado Dois Poetas Frente ao Espelho, que eu escrevi no final da década de 80, 88, com o Marco Loretti, que é falecido, e foi um amigo que eu fiz enquanto estudava História. E engraçado que, só para completar essa questão do primeiro livro, se vale ou não, tempos atrás um amigo escritor não sabia que eu tinha esse primeiro livro também, aí eu contei para ele, ele falou, quer dizer que você renega ele. Eu falei assim, não, eu não renego, mas é engraçado que com o tempo também aprendi a entender qual é o papel desse primeiro livro, né? Acho que o bacana do primeiro livro, mesmo que não seja a poesia em si, é essa ânsia, né? De quando que é esse primeiro 1988. Livro? E aí, Os Dias em Mim acabou publicado praticamente 27 anos depois. São poemas que eu reuni ao longo do tempo, né? O Reinaldo aqui, quando falava do livro dele, dessa questão da unidade, eu entreguei esses poemas na mão do Reinaldo e, por incrível que pareça, ele conseguiu encontrar uma unidade e uma cronologia entre os poemas. Mas são poemas de tema livre, assim, eu nunca fui muito atento para a métrica ou essas questões mais catedráticas da poesia, né? E eu acho que tem realmente, você usou a palavra amoroso, né? Eu acho que realmente traz um lirismo. E acho que vocês conseguiram aqui reunir uma não sei se sem querer, talvez não, que eu tenho um pouco esse reflexo, por exemplo, o campo, né, a praia não tem esquinas, né? E a poesia do Reinaldo é muito impregnada disso, né? Tem um sabor de metrópole, assim, tem uma coisa, e eu acho que o meu poema vai um pouco na direção contrária, assim, de uma coisa que a gente perde quando a gente está inserido na metrópole. Eu sempre tive para mim assim, que eu acho que a poesia é uma coisa muito sutil, muito mesmo, que ninguém domina, acho que ninguém escreve um livro de poema quando decide escrever, né? Então, eu acho que um pouco da gente estar apartado da natureza acaba matando um pouco a poesia na gente, sabe? O livro é um pouco de tudo isso, é mais ou menos esse raciocínio que está embutido nos poemas. E você, que é um jornalista, né? Tem o seu programa teleesportivo e está, em certo sentido, acostumado a fornecer informações, a discutir, a refletir sobre informações mais objetivas, né? Sobre fatos. Como é que se dá essa passagem para um poeta que desvela algo mais interior, uma interioridade que não daí não é objetiva, não é dada? Como é que se transforma aí? Eu acho que no fundo é tudo comunicação. Não, são frequências diferentes. A Cristina Paiva, no pós-fácil aqui, ela faz, não sei exatamente, não lembro exatamente as palavras, mas ela traça alguma coisa nesse sentido, falando que eu, com a poesia, acabo colocando em risco toda essa parte mais direta que o jornalismo exige, né? Acreditar na comunicação. Eu acho que eu sempre trago comigo a dúvida, acho que essa é a questão. Acho que por mais que você queira se comunicar, sempre vai continuar faltando alguma coisa para ser dita. Né? E acho que é nesse caminho. Acho que quando eu faço, seja o programa na televisão, ou escrevendo poesia, ou escrevendo crônica, tem sempre um pouco disso. Eu não acho que a comunicação da gente encerra tudo. Acho que ela pode sempre mais. E acho que até o papel que eu faço como poeta, às vezes, de contestar as coisas, eu faço quando eu estou falando de futebol, quando eu estou falando de voleibol, ou quando eu estou falando sobre uma questão jornalística. A gente tem uma capa, que é uma capa que eu acho que diz muito, né? Só a capa do seu livro, porque a gente tem uma capa em que há o mar, né? Um mar aberto, mas ao fundo há uma plataforma em que há pessoas também, uma fusão atrás com uma paisagem aí mais urbana, né? Porque há prédios, mas há árvores. E você nasceu em São Paulo, mas se criou em Santos. Se formou em Santos, tem, eu acho que, uma ligação importante com Santos, além do time, também, né? É santista. De que modo a gente pode perceber essa fusão de Santos, da importância, na verdade, da cidade com o seu livro, com a sua poesia? Olha, sem querer adular o Reinaldo, eu vou falar para você que essa capa é a prova de que um editor sensível e que consiga entender o conteúdo que ele tem nas mãos consegue
traduzir e dar uma cara para ela, porque acredite ou não, eu só vi essa capa na hora que ela estava pronta. E quando eu peguei a imagem na mão, eu fiquei abismado, eu entrei em contato com o Reinaldo na hora, não conhecia a profissional que fez, a Regina que fez a capa, e falei para ele, Reinaldo, como é que ela conseguiu fazer essa tradução tão literal do que eu era? Eu, na verdade, nasci em São Paulo, como você falou, fui com menos de 2 anos de idade morar em São Vicente, e eu acho que mais do que a relação com Santos cidade, é a relação que eu tenho com o mar, porque o mar para mim é a minha igreja, sabe? Eu acho que é uma divindade, então a minha ligação mais do que com a cidade é com o mar, e o que ficou explícito aqui na capa, né? Porque junto com o mar vem a cidade que margeia ele, né? Vem essa tensão entre a cidade e a praia. E eu acho assim o mar ele te oferece tanto ensinamento, sabe? Se você conseguir entender tudo que ele te deixa ali para ser buscado. Então, a minha ligação, mais do que com as cidades, é com o mar. Eu vou fazer uma pequena pausa agora. Tá bem. E daqui a pouco eu volto com Reinaldo Damasio e Vladir Lemos e os poemas de Com os Dentes na Esquina e Os Dias em Mim. Não sai daí, o Arte Letra volta já. O Arte Letra está de volta e hoje eu recebo Reinaldo Damasio, autor do livro Com os Dentes na Esquina, e Vladir Lemos, autor de Os Dias em Mim. Reinaldo, você cita Roberto Bolanho em um poema, que é o Biscates, e também faz a tradução dos poemas Tu Lejano Corazón, Autorretrato e La Primavera. Bom, de que modo você conheceu a obra do Bolanho? E a gente pode pensar que, portanto, ele é uma referência importante para você? Uma referência literária importante? Então, eu acho que é uma das, né, que por acaso acabou aparecendo um pouco mais aí no livro, né, que é um autor que ainda estou lendo, né, que tem uma obra muito interessante, que vem sendo bastante traduzida, né, no Brasil, assim, depois da morte dele, e é um autor que também teve ele teve um pouco de reconhecimento em vida, mas mais reconhecimento depois de ter morrido, né? É um autor muito interessante, assim, que escreve uma prosa, enfim, que a gente pode chamar de quase experimental, mas sem ser aquele experimental hermético, né? É uma prova que ela está se experimentando a cada nova narrativa dele, a cada conto, a cada romance. Não são narrativas simples, mas também não são herméticas, como, digamos, uma prosa mais vanguardista, né? E ele mescla muitos estilos e tal. Só que o que é interessante, o que me interessou, além disso, né, além da prosa dele, que é maravilhosa, é que ele é um excelente poeta também, né? E ele tinha uma relação muito viva, assim, de paixão mesmo pela poesia, né? E aí eu tive, há pouco tempo eu consegui comprar a obra reunida dele, de poesia, né? E comecei a ler, aí selecionei algumas coisas para traduzir, porque eu achava que nessa divisão, quando eu pensei no livro, ia ter uma última sessão com tradução, exatamente, que são os outros dentes, ou dentes dos outros, né? Que eu me apropriei para que tradução, que eu acho que a tradução é um trabalho criativo também, né? Então são poemas que assim não tem nenhuma pretensão de apresentar os poetas, nem, né, de ser assim os poemas mais importantes, mas é leitura absolutamente afetiva, né? São poemas que eu li e falei, nossa, esse poema aqui eu queria ter escrito. Né, quando a gente gosta de um poema, né, você lê um poema e fala, putz, esse poema do Vladir que eu queria ter escrito, tal, sei lá, do Drummond, de tantos, né? O Drummond quase todos, né? Mas enfim, aí você fala, puxa, eu queria ter feito, dá aquela inveja boa, né? De falar, puta, o cara conseguiu fazer aquilo que a gente fica tentando e tal. E aí a tradução é uma forma de eu me apropriar, né? Porque eu trago para a minha língua, aí você fala, pô, agora eu peguei um pouco disso aí, né? Porque é criativo também o ato de traduzir, né? Vladir, em termos de inspiração, no seu blog, pelo menos, há uma indicação, tem lá, dica, né? Uma dica de leitura, que é o livro Homens Imprudentemente Poéticos, de Walter Ugumãe. Por que é que você
dar essa indicação para os seus leitores? Porque é um tema que me é caro, né? Eu acho que eu gosto de fotografia também. Se você viu o blog, você viu que tem uma dica de um site fotográfico ali também, que são só fotografias de pessoas em dupla, né? E é um site sensacional, assim. E o Walter Ugumãe, eu, na verdade, não tinha lido fragmentos de alguns livros dele, nunca tinha lido um Walter Ugumãe, e o Homens Imprudentemente Poéticos, eu acabei comprando agora há pouco tempo atrás, e eu confesso para vocês que eu fiquei de boca aberta com o que ele consegue fazer com a língua portuguesa. É um negócio, assim, impressionante, é de uma sensibilidade, não sei se vocês conhecem a história do livro, mas se passa no Japão, né? E é um conflito entre dois homens, né? Um oleiro e um outro vizinho dele, assim. E eu vou ali mostrando aquilo que eu gosto, entendeu? O que eu vou lendo. Às vezes não coloco tudo, porque às vezes eu gosto de ler coisas que exigem muita paciência, entendeu? E eu acho que ali vai mais uma coisa assim que seja mais palatável, se a pessoa tiver. Existem livros que demandam meses da gente, né? Esses geralmente eu evito de sugerir, porque... Mas é a minha relação, é um pouco a minha inspiração também ali. E ainda no seu blog, há alguns versos de Fernando Pessoa, do livro do Desassossego, e esses versos são: escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorar a vida. Não é? Eu acho que mas qual é o significado disso para você? Quando você escreve, realmente meu momento? Eu acho que a literatura, ela abarca um pouco de tudo. Ela abarca um pouco, ela te guarda um pouco o paraíso, ela é uma rota de fuga, ela é uma resposta tua para o mundo, né? E a vida é bem chata de vez em quando, assim, né? Bem maçante. Eu acho que a literatura te abre sempre um horizonte. Eu gosto muito, acho que tem dois poetas, e nisso eu não sou muito diferente, assim, não saio da regra. Para mim, Pablo Neruda e Fernando Pessoa, assim, são os seminais, assim. E eu também fui criado, para falar de referência, eu fui criado numa cidade, por exemplo, Santos, na década de 80, tinha uma cena poética interessante, com vários nomes, por incrível que pareça. E isso também fazia você acreditar, porque quando você se envolve com literatura, que nem disse o Reinaldo, primeiro que é uma coisa meio instintiva, não é uma coisa que você escolha, né? A tua formação vai te levando para aquilo. Mas quando você se vê cercado de livros e de pessoas te apontando que aquele caminho sim é um caminho viável e que é uma coisa humanamente interessante, você se vê incentivado de alguma forma, né? E acho que, é uma informação isso. A única coisa que entrou no blog, desde que eu criei o blog e praticamente não saiu mais, é essa frase do livro do Desassossego, que para mim é um livraço também. Não é todo mundo que gosta, mas para mim é para ficar desassossegado mesmo. Eu acho que a literatura também tem essa qualidade, entendeu? Te desassossegar um pouco, né? Tirar a gente do conforto, né? Mas tirar do conforto, de certa forma também, né? Reinaldo, vamos falar mais um pouco sobre as suas traduções desse livro, que é o capítulo Outros Dentes, né? Que exatamente, o capítulo Outros Dentes. Que aí, como você disse, tem traduções de vários autores, né? Eu tinha falado ali do Bolanho, mas tem o Cortázar também, Circe Maia. Como é que você fez a seleção dos poemas a serem traduzidos e como é que você pensou no espaço do livro destinado à tradução? Foi uma escolha afetiva mesmo, os poemas. E são poemas que vêm me acompanhando já, poetas, né, principalmente, poemas que vêm me acompanhando há muito tempo. Tem outros que eu gostaria de ter colocado e certamente vou colocar num outro, né, num futuro livro, outros poetas e poetas, né, poetas homens e poetas mulheres. E assim, alguns eu tinha publicado já em antologias aqui, em plaquetes, em fanzines e tal, e fui em revista literária, já estavam prontos, eu só fiz uma revisão quando precisou outra, e alguns eu fiz para colocar mesmo, que foi aquela coisa do Bolanho, por exemplo, que eu estava lendo, e quando eu pensei em fazer essa sessão, eu falei, poxa, aí respondendo a sua segunda pergunta, né, como é que eu pensei essa sessão? Quando eu estava compondo, assim, digamos, organizando os poemas para fazer o livro, dentro daquele conjunto que eu achei que tinha, pode ser que alguém vá ler e vai dizer que não tem conjunto nenhum, mas eu achei que tinha um conjunto ali, e essa imagem, a imagem, por exemplo, de Com os Dentes na Esquina, eu roubei de um poeta chileno maravilhoso, que é o Nicanor Parra, que tem epígrafe que abre o livro, né? Que não é exatamente isso que ele fala, mas ele fala dessa imagem de dar com os dentes na esquina, né? Que eu achei que traduzia bem o que eu queria falar com o livro. Então eu pensei assim, eu percebi que tinha um grupo de poemas que era uma visão mais, digamos, intimista da realidade,
que é a primeira fase, a segunda que é mais o externo, né? A minha abertura, a abertura do poema para o mundo, para a rua, enfim, para a realidade mais crua mesmo. E esse terceiro momento que eram os outros dentes, né? Que era eu roubar os dentes, fazer um colar assim, tipo com os dentes daqueles poetas que eu amo, né? Que eu gosto de ler, que eu estou sempre lendo, relendo e fico viajando assim para traduzir, né? Tarso de Melo, que fez na verdade a quarta capa, Sim. ele é seu parceiro, Sim, né? a Também gente na fez até um poema composição do junto, poema Um Mundo e Depois Outro. Sim. E na quarta capa ele diz que essa é a sua melhor obra, sim, né? Eu vou ler um trechinho aqui do que ele diz. Quer ver? Ele diz assim, eu vou ler uma parte que eu achei genial. Como é que digo para ele que o título, as epígrafes, a costura entre as seções, versos mais longos, tercetos, versos curtíssimos, que tudo está perfeito, sem que ele ache que isso é conversa de camarada? Como faço para ele acreditar que não é a nossa corintianice que me faz ver no livro novo que todo aquele jogo entre formas, tons, sons e humores, que já existia nos seus livros anteriores, agora parece chegar ao limite, a um limite em que todas as suas questões se revelam e se amarram e fisgam o leitor página após página? Bom, ele não está aqui para falar porque que ele acha que essa é a sua melhor obra. Então, eu queria que você dissesse por que é que ele... Tá. acha, e se essa é de fato a sua melhor obra? Putz, Corintiano, né? exatamente. Ele é um pouco suspeito porque é muito meu amigo e como eu, corintiano, né? Então a gente é parceiro de cerveja e projetos, enfim, né? É um grande amigo, assim como o Vladir, enfim, são aqueles parceiros que a gente vai encontrando, né? Pela vida que a literatura permite e que, enfim, faz tanto a literatura como a poesia e a vida valer a pena, né? E o Tarso, cara, assim, ele vem fazendo projetos comigo há muito tempo, a gente já editou livros juntos, já fez projetos literários juntos, continuamos fazendo, enfim. E a gente troca, né? Quando o livro estava pronto, eu achava que estava pronto o arquivo, eu escrevi para ele e falei, cara, eu estou com o livro pronto. Ele falou, manda aí. Isso era uma tarde, assim, no meio do trabalho, né? Eu mandei o arquivo. Aí deu um tempo, ele é muito rápido, ele deu um tempo, assim, ligou e falou assim, não posso falar o palavrão que ele colocou, né? Ele, vamos falar mais sobre isso. Calma, eu falei, tá bom. Aí ele respondeu, essa aqui é mais ou menos a mensagem, como se fosse a mensagem. Aí eu falei, você quer fazer a quarta capa, né? Propus. Aí ele falou assim, beleza, então eu vou só ampliar a mensagem, né? Então ele incorporou a mensagem, ela começa ele falando, ele contando isso da troca de WhatsApp e tal, e ele vai ampliando e faz um comentário, né? Não sei por que ele acha que é melhor, né? Talvez ele ache que seja a mais fechada do que as anteriores, né? Eu também não saberia dizer se é melhor, enfim. Eu acho que como resultado me satisfaz tanto quanto as outras, mas ela tem alguma coisa da experiência, né? Que é maior que os anteriores e releituras também, uma forma diferente de eu estar vendo o que eu escrevo, embora, como ele falou, tenha tudo uma unidade, né? Reinaldo e Vladir, agora eu gostaria que vocês dois lessem um poema, um curto poema, né, para dar uma noção melhor para o nosso público sobre o que, na verdade, a gente está falando durante esse programa, né? E para que eles percebam também essa diferença entre vocês dois, que o Vladir disse no início, né? Não sei se foi proposital essa escolha. Bom, quem começa? O Vladir já está aí aberto. Bom, então vou ler aqui, ó, Baía de São Vicente não é tão curto, mas acho que talvez que resuma melhor aquilo que a gente falou aqui. Fico à margem, a Bahia se sujou, mas segue intocada em mim. Os homens lhe alteraram os recortes, as linhas, elas teimam em não obedecer o desenho que trago na memória. Mas sei bem, meu pequeno mar de águas, continuas a mesma, a ter a serra longa à espreita, com seus horizontes sendo o mesmo ventre de sempre, que acalma entardeceres. E quando os morros, lá da ponta, impondo limites, penetram teu leito, sugerindo uma garganta indomável que a tudo traga, são, ao mesmo tempo, testemunhas a teus pés, parte desse mar que não parece caber em si. E tu te espraias e alonga até que a revolta do oceano deságue na calma sempre plácida do mangue. És única, és a Bahia que eu e os meus tivemos como morada, como se fôssemos das águas anêmonas, algas, corpos marinhos da Bahia onde atiramos
uma abstrata âncora que não nos deixa naufragar, por mais fundo que se vá nos dias. E agora você, Tá, Reinaldo. eu vou ler um poeminha curto, sem título. Eram 33 mulheres, negras e pobres, que serviam para trepar. Mas depois de grávidas, as 33 não serviam mais. Foram 33 abortos e 33 médicos entregaram as 33 mulheres, negras e pobres, à polícia. Indefesas, feridas, assustadas, mas ainda donas de seus 33 corpos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Reinaldo. Muito obrigada, Obrigado Vladir. você. Obrigado pelo convite, obrigado à equipe toda, um prazerzão Obrigada. Arte e falar com o letra. Vladir, bater essa bola com o Vladir aqui. Muito Sabe que obri- uma das coisas mais difíceis no livro é nominar um livro, né? E o Reinaldo tem um que eu acabei encontrando lá, eu falei que é o título mais confortável que eu já vi, chama Nu Entre Nuvens, é o primeiro. Esse não tem nada a ver com esse título. Obrigado né? pelo espaço, é sempre Super bacana. bom. E a leitura que vocês fizeram, ela é importante porque dá uma perspectiva mais ampla também na obra de Claro. vocês. Obrigada. Maravilha, Obrigado, você, obrigadíssimo. Cristina. E no programa de hoje eu conversei com Reinaldo Damasio, autor do livro Com os Dentes na Esquina, e Vladir Lemos, autor de Os Dias em Mim. O Arte e Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!